Evangelho de João, a partir do capítulo 10, versículo 34 e diante. Epecrite ou Tois respondeu a eles: Jesus, ou que estin gegramenon não está escrito em to nomo humon na lei vossa. Oti ego eipa theoi, eu disse deuses sois, né, que é este. Ego eipa theoi este, eu disse deuses sois. 35. Ei ekleinois eipen, se aqueles chamou. Theos pros ou logos, deuses para os quais a palavra. Touteon egneto, de Deus veio. Kai ou dunatai, lutenai grafé. E não pode ser anulada a escritura. 36. On o pater, a quem o pai egisen kai apestelen eston cosmon mês leget, santificou e enviou ao mundo, vós dizeis. Oti blasfemeis oti eipon, blasfemas porque eu disse. Ios ton theon, filho de Deus. Eimi, sou. Ei ou 37. Ei ou poio taerga ton patros mou se não faço as obras do Pai meu, não pisteuet moi, criais em mim. 38. Ei depoio can emoi mas se faço, mesmo se em mim não pisteuet tois ergois pisteuet. Credes nas obras, crede. Ina gnetikai, para que saibais, e gnosquete, continueis sabendo. Otien emoi, o pater cago em to, que em mim o Pai e eu em o Pai. É papti, Pai. Versículo 39. Ezetou ou outon palin piazai. Procuravam, pois, a ele outra vez prender. Cai exeltem ectes cheiros auton, e saiu de a mão deles. Versículo 40. Cai apelten palin peran tou Jordanou, e partiu outra vez para além de o Jordão. Eiston toton opon en Johannes ton proton, para o lugar onde estava João primeiro, que é proton, né? Primeiro. Baptizon kai emeinen, batizando e permaneceu ali. Versículo 41. Kai poloi elton, e muitos vieram. Pros auton kai elegon oti Johannes men, a ele, e diziam: João por um lado,
aemeion, epoiesen, olden, panta, de osa. Sinal fez nenhum todas as coisas mais as quais Eipen Johannes Peri Touton ao alete in. Disse João a respeito desse verdadeiro era. 42. Kai poloi episteusan eis olton ekei. E muitos creram em ele ali. Então, o primeiro comentário que eu vou ler é o do Hendrickson, 34:36. Jesus lhes respondeu: não está escrito em sua lei, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser quebrada, vocês dizem daquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, você está blasfemando. Só porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? O argumento empregado por Jesus era impossível de ser respondido. Baseado no Salmo 82:6, que retrata Deus no ato de entrar na Assembleia dos Juízes e condená-los por causa de sua injustiça. Esse argumento pode ser resumido do seguinte modo: a Escritura não pode ser quebrada. Ela é absolutamente indestrutível, não importa como o homem a considere. O Antigo Testamento, como ele está na forma escrita, é inspirado, infalível, autoritativo. Observe que os dias de Calbart ainda não haviam chegado. 2. Ora, a Escritura, sua lei, sua porque vocês lhe dão demasiada importância. Sobre 8:17, lei, porque todo o Antigo Testamento é uma lei, ou ainda porque essa passagem implica uma ordenança divina. Chama os homens deuses. Ela usa esse título com referência aos juízes, porque eles representam a justiça divina. A palavra de Deus tinha vindo para eles. Pense na lei moral de Moisés, que era, ou pelo menos devia ter sido, a base para suas decisões em casos concretos. 3. Vocês nunca protestaram quanto ao uso deste termo. Vocês nunca disseram que Deus ou Asaf cometeram um erro em chamar os juízes de deuses. Então, muito mais ainda, o argumento procede do menor para o maior, de modo para o maior. Vocês deveriam se abster de protestar quanto me denomino filho de Deus. Observe as diferenças. Letra A. Palavra de Deus. Na sua forma escrita, vierá aos juízes, mas Jesus, ele mesmo, em sua pessoa, a palavra de Deus, a palavra encarnada. Letra B. Os juízes haviam nascido da mesma forma que todo homem, porém Jesus foi enviado ao mundo vindo do alto. C. Os juízes eram filhos de Deus apenas em um sentido geral. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Veja sobre 1:14-18 e 3:16. Letra D. Os juízes receberam uma tarefa importante, mas quando comparada com a de Jesus é inferior, porém, Jesus foi consagrado, separado e qualificado. Confira 17:19 e enviado. De apostelo. Veja sobre que a apostelo vai ser apóstolo, né, enviado, né, ao mundo para ser seu salvador. Portanto, os judeus não tinham nenhum direito de dizer a Jesus: você está blasfemando, quando ele diz: eu sou o Filho de Deus. Então, por mais que é um comentário meio complicado, né, esse de William Hendricks, né, é um dos melhores, mas já deixa claro que a questão de que as pessoas falaram nas escrituras que não pode ser anulada, né, onde Deus chama pessoas de deuses, ele está se referindo aos juízes. Então, os juízes foram chamados de deuses. E ninguém questionava, mas quando Jesus Cristo falou que era filho de Deus, aí eles questionaram, né? Então, se eles
Se os juízes eram pequenos deuses, que dirá a palavra encarnada, que é Jesus Cristo, né? Muito mais Deus do que aqueles simples homens lá que foram chamados de deuses pelo a função que desempenharam, né? O papel que desempenharam, Deus chamou eles de deuses. Versículo 37 e 38. Se não estou fazendo as obras do meu Pai, então não acreditem em mim. Mas se as faço, então, muito embora não creiam em mim, creiam nas obras, a fim de que venham a perceber e continuem a perceber que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Firme e amoroso é o apelo de Jesus estando com os homens e que depositem nele sua confiança. Será que este convite foi infrutífero? Em vista do fato de que a maioria dos ouvintes era inimiga da verdade? Uma resposta afirmativa pode parecer correta, mas deve-se ter em mente que mesmo entre os inimigos presentes, Deus, com toda a probabilidade, tem seus eleitos que afinal se voltarão para ele. A alternativa que Jesus apresenta a seu auditório é esta. Letra A. Se eu não estou fazendo as obras do meu Pai, não que Jesus na verdade acreditasse que isso fosse possível, são suficientemente claros, mas ele parte dessa premissa em benefício deles. Então não creiam em mim, mas, letra B. Se eu estou fazendo, e é evidente que estou, então muito embora vocês não creiam em mim, observe o tipo de condição, veja a nota 82. Creiam nas obras, ou seja, mesmo que vocês não aceitem diretamente como seu Salvador e Senhor, continuem a ponderar sobre minhas obras a fim de, ao verem que essas obras são do Pai, vocês sejam levados a aderirem a mim pela fé, isto é, a fim de que venham a perceber e continuem a perceber. Gnote kai gnosket. Veja também sobre 1:10, 31 e 28. Que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Existe identidade de obras, pois existe uma só essência e as pessoas existem em e é através uma da outra, gloriosa relação recíproca. Como impulsos de uma só vida divina e autoconsciente. O Pai não é subordinado ao Filho e o Filho não é subordinado ao Pai. Eles são idênticos em essência, porém distintos em pessoa. Versículo 39. Então, eles estavam novamente tentando prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Eles tinham desistido da tentativa de apedrejá-lo, mas agora tentam prendê-lo a fim de entregá-lo ao sinédrio para que fosse condenado e punido. Entretanto, como sua hora não tinha chegado, ele miraculosamente fugiu de suas mãos, de seu poder. Versículo 40. E ele cruzou ao Jordão, indo para o lugar onde João inicialmente estava batizando e permaneceu ali. O ministério posterior da Judéia, outubro-dezembro do ano 29 depois de Cristo, tinha terminado, ainda que não a obra na Judéia. Introdução, página 49. Jesus vai novamente para além, Peran do Jordão. O ministério da Pérea, 10:40, 12:11. Dezembro do ano 29, abril do ano 30 depois de Cristo, começa a que se refere a expressão novamente para além do Jordão. Alguns são da opinião de que Jesus passou o intervalo entre a festa dos tabernáculos e da dedicação, intervalo pressuposto entre 10:21 e 10:22. Do outro lado do Jordão, e agora novamente se retira para essa região. Essa possibilidade deve ser admitida. Entretanto, não existe nenhuma evidência no texto de que Jesus de fato teria cruzado o Jordão entre uma festa e outra. Essa hipótese é inteiramente baseada no uso da palavra novamente aqui em 10:40. Parece mais provável que a expressão novamente se retirou para além do Jordão deve ser interpretada à luz do que segue imediatamente, a saber, para o lugar onde João inicialmente estava batizando. O significado então seria este:
Jesus vai novamente para o lugar onde estivera antes, a saber, o tempo em que João estava batizando. Ele vai novamente para a outra margem do Jordão. Que lugar é indicado? João estivera batizando em toda a circunvizinhança do Jordão. Lucas 3:3. Pode-se provavelmente presumir que João Batista tenha começado nas vizinhanças do Mar Morto. Mateus 3:1, Marcos 1:4-5. Gradualmente subira o vale do Jordão até chegar a Betânia, João 28, um pouco a leste do Jordão, cerca de 21 quilômetros ao sul do Mar da Galileia e cerca de 32 quilômetros a sudeste de Nazaré. Mais tarde, 3:23, encontramos João em Enom, próximo do entroncamento para Samaria, Pérea e Decápolis. É, portanto, natural que o autor, tendo anteriormente relatado 2 locais onde João batizava, e agora, ao dizer que Jesus foi para o lugar onde João inicialmente estava batizando, estivesse pensando no lugar mencionado primeiramente, a saber, Betânia, na outra margem do Jordão. Vejam 19. Esse lugar ficava a cerca de 80 quilômetros, provavelmente um pouco mais para percorrer, de Betânia, próximo a Jerusalém. Se no dia que Lázaro morreu, o local do qual Jesus partiu era a Betânia, transjordânica, mas isso não é realmente mencionado em João 11, não seria de estranhar de modo algum que, quando eles chegaram a Betânia da Judéia, encontraram Lázaro já sepultado havia 4 dias, 11:17. Jesus permaneceu ali por algum tempo no lugar onde João primeiramente batizava. Agora, o versículo 41-42. E muitos iam até ele e ficavam dizendo: João não fez nenhum sinal. No entanto, tudo que João disse a respeito deste homem era verdade. É lógico que aqui onde João tinha estado batizado e onde o próprio Jesus também tinha sido batizado, muitas pessoas se lembravam de João Batista e de seu ministério de preparação. Eles se lembravam do que João tinha dito sobre Jesus. Veja sobre 1:19-36, etc. E quando eles ouviram as palavras de Jesus, à medida que se juntavam em volta dele e viam seus sinais, em contraste com João, que não tinham realizado sinais, eles exclamavam: João não fez nenhum sinal. Porém, muito embora ele não tenha feito nenhum sinal para confirmar sua mensagem, tudo quanto disse a respeito deste homem era verdade. Confira 5:33. E o resultado foi que muitos creram nele ali. Esse creram nele é a mesma expressão que aparece em 8:30. Não significa necessariamente que todos estes crentes o tenham abraçado com sua fé viva. É possível que a palavra ali, por sua posição na frase, trace um contraste com o que aconteceu aqui em Betânia, do outro lado do Jordão, e o que ocorrera em outro lugar, mas em vista de 8:30, não podemos ter certeza disso. Síntese de 10:22-42. Veja o esboço da página 287, o Filho de Deus se revela como o bom pastor, continuação, e também como o Cristo, com o Pai. Seus inimigos tentam novamente apedrejá-lo. Durante a festa da dedicação, em dezembro do ano 29 d.C., Jesus estava andando no que provavelmente era apenas o resto do antigo templo de Salomão, portanto aqui referido como o Pórtico de Salomão. Os judeus exigiram que, se de fato ele fosse o Cristo, lhes dissesse claramente. Jesus, em resposta, aponta para as declarações anteriores que indicavam sua messianidade espiritual. E para seus milagres vistos como sinais, ele declara que a razão da descrença deles era o fato de que não eram ovelhas. Se fossem ovelhas que permanecessem ao pastor Jesus, teriam dado ouvidos às suas palavras, teriam obedecido e teriam obtido vida eterna. Ovelhas jamais se perdem para sempre, sendo muito preciosas para o Pai e para o Filho. Ninguém pode roubá-las das mãos ou do poder do Pai ou do Filho. Esses dois são um, não apenas no ministério de cuidado protetor, mas também na própria essência.
Os judeus se sentiram ofendidos com essa afirmação da perfeita igualdade com Deus e, considerando-a uma blasfêmia, começaram a correr ao lugar onde havia uma pilha de pedras. Eles são vistos no ato de carregar pedras a fim de atirá-las em Jesus, como a lei mosaica requeria em casos de blasfêmia. Com base no Salmo 82:6, Jesus argumenta do menor para o maior, revelando o caráter injustificado da conclusão deles. Se juízes terrenos são chamados deuses porque representam a justiça divina, não teria ele que viera do céu e fora consagrado pelo Pai para a obra messiânica direito a essa designação? Que eles façam um estudo acurado das obras de Jesus, a fim de que possam aceitá-lo pela fé. Abandonando a tentativa de apedrejá-lo, os judeus agora tentam prender Jesus, mas ele foge deles. Havendo terminado o ministério posterior da Judéia, Jesus parte para a Pérea, para o lugar onde Jesus inicialmente batizava, provavelmente Betânia, onde muitas pessoas, lembrando o que João Batista dissera sobre Jesus e vendo o cumprimento de tudo, creram nele. Dessa forma, termina outra seção, capítulo 7:10, da primeira divisão do Evangelho de João. Veja o esboço na página 287 e veja também a introdução, página 83. O que é particularmente impressionante é o fato de que esta seção, de capítulos 7 ao 10, que por um lado mostra o progresso da hostilidade, por outro lado é também repleta de exortações sérias e apelos ternos. Algumas vezes estas admoestações são claramente expressas, outras vezes elas estão também claramente implícitas. Essas passagens, como são mencionadas no último grupo, não são realmente compreendidas até que a pessoa entenda que, por meio da demonstração da grandiosidade das bênçãos que são concedidas aos verdadeiros crentes, Jesus seriamente convida os pecadores a irem a ele e a abraçá-lo com fé viva. Assim, embora na forma em que se apresenta, a linguagem possa não ser aquela típica de convite, em essência é sem dúvida um convite e ao exibir as bênçãos, na realidade fala ainda mais alto. Então aí é o simples comentário do Hendrickson e vamos ver o que fala em outro comentário aqui. Agora o que fala aqui essa Bíblia do Jimmy Swaggart, né? João 10:34 em diante, vai falar: responderam: Jesus, não está escrito na vossa lei. É que eu penso, vai falar aqui. O Senhor apresenta uma ilustração de entre muitas nas Escrituras a respeito da união entre o homem e Deus, que está radicada no centro mesmo de sua lei. Ao usar Jesus, palavra vossa, ele não indicava que a lei não pertencia às Escrituras. Em realidade, não há falta de respeito à lei pelo pronome, mas sim se usa em certo sentido que seus ouvintes podem identificar-se com ela. Eu disse: sois deuses. Salmos 82:6. A palavra deuses se usava no sentido de magistrados e profetas designados e ativados pela palavra de Deus. Neste caso, não se referia à deidade. Olha só. Dizendo ele que não, né? Se referia a profetas. No caso, quando foi usado no comentário lá, foi dito que foi usado para os juízes, né? Chamado de deuses, né? Como exemplo, até Moisés foi também, né? Deus falou para Moisés que ele seria o Deus, né? Seria como Deus para Faraó, né? Faraó teria que acatar tudo que ele falasse, porque ele seria como um Deus ali. 35. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, novamente deuses, como aqui usada, se referindo a magistrados, juízes, etc. E a Escritura não pode ser anulada, é o padrão em que nosso Senhor considera as Escrituras. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, pelo propósito da redenção da humanidade. Vós dizeis blasfemas. Apresenta efetivamente um cargo muito sério. Porque disse: sou filho de Deus, ele se apresenta em uma dignidade muito maior do que eles aspiravam do Messias. 37. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Ele lhes disse que deviam julgá-lo
pelos milagres que ele tinha realizado. Em efeito, lhes dizendo tudo o que ele fez, Deus lhe tinha ordenado fazer. Versículo 38. Mas se as faço, refere-se ao cumprimento destas obras de caráter milagroso. E não credes em mim, credes nas obras. Em realidade, diz que eles não tinham nenhuma desculpa para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Além disso, explica o versículo 30, eu e meu Pai somos um. Versículo 30. 39 diante. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez. Refere-se aos seus esforços, mas sem êxito. Mas ele escapou de suas mãos. Reynolds, o James Swaggart, citando fonte aqui. Reynolds disse: facilitava-se sua fuga pelo estranho poder moral que ele podia exercer para que as agressões físicas sobre ele fossem em vão. Eles estiraram suas mãos para as baixarem sem fazer mal algum, verificando a declaração solene do versículo 18. Eu não concordo porque já no do William Hendricks já comentou que foi miraculosamente, né? Jesus teletransportava quando não era o tempo dele morrer, ele não se entregava, né? A morte dele foi voluntária, onde ele se entregou para a morte. Versículo 40. E retirou-se outra vez para além do rio Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Faltavam ainda uns 3 meses e meio de ministério a Nosso Senhor antes da crucificação. Versículo 41. E muitos iam ter com ele, eles vieram de modo correto, e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Aceitaram-no como Senhor e Salvador. Versículo 42. E muitos ali creram nele. Reconheceram o pecado e a necessidade de perdão, que sem dúvida manifestou uma verdadeira fé diferente à carnalidade de João 2:23 e 8:30. Esse aí, então, aqui é o comentário do Jimmy Swaggart, né? Também é um simples comentário, mas tem umas coisinhas interessantes aí. Que é uma Bíblia comentada, né? Praticamente, né? Não é bem nenhum comentário. É o comentário do o F.F. Bruce, né? De João 34. Não está escrito: eu disse, vocês são deuses? Essa resposta, com seu apelo a Salmos 82:6, é argumento tipicamente rabínico. Parece sugerir: eu lhes dei a verdade de forma alegórica. Vocês não conseguem aceitar isso. Muito bem, agora vou ao encontro de vocês com o tipo de argumento de que vocês gostam. 7:15-24 e Marcos 12:35. O Salmo é uma referência aos juízes de Israel, às vezes chamados príncipes, que, embora falhassem, eram chamados deuses, porque administravam a justiça como parte de sua comissão divina. Como então eles podem acusar Jesus de blasfêmia se ele foi evidentemente enviado por Deus? Versículo 38. O Pai está em mim e eu no Pai. Essas palavras vão ocorrer mais uma vez na grande oração do Senhor e vão ser discutidas aí. Versículo 40. Jesus retorna ao lugar em que começou o seu ministério. As associações com João Batista são fortes aqui, como sugere Temple. Jesus pode ser lembrado novamente toda a história de seu surgimento em público. João de fato falou a verdade, isso é evidente. E com base nessa evidência, muitos creem nele. Isso aí. Então, argumento rabínico, juízes que falharam, mas eram considerados como deuses, né? E ele cita aqui que é Salmos 82:6, né? Dá até a referência, né? E aqui o Salmos 82:6 fala: eu disse na NVI, Bíblia NVI, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo.
Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Então aqui se referem aos juízes mesmo, né? Se voltar aqui 2 versículos, no 4. Livrem aos fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Então, versículo 3, garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Então sim, é a questão dos juízes, né? Os juízes iam cuidar dessas pessoas aí, ó, órfãos, fracos, necessitados, oprimidos. É uma característica que a igreja assume o papel mesmo. Deus chama esse povo de deuses que falham, que fazem coisas erradas, que erram e são mortais também, fala aqui, né? Morrerão como qualquer um outro, né? Mas que Deus chamou eles de deuses pela função que desempenharam.